Entrei, cá estou eu, ao vivo, começando mais uma live diária das 5 horas. Queridas, bem-vindas. Alessandra, Tati, Pati, Giane, Leandro, meu amigo de marketing digital querido. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar mais um dia. Eu estou aqui no sol propositalmente, pegando uma vitamina D, mais um pouquinho, que eu já fiz minha caminhada hoje no sol, mas eu estou aqui mais um pouquinho curtindo esse fim de tarde. Hoje eu estou meio lenta, gente, sendo bem sincera. Tem dias que a gente fica assim, né? Mas não tem problema, eu posso ir num ritmo mais lento, mas eu vou. Vamos continuar essa semana, então. Ei, Paula, bem-vinda. Vamos continuar essa semana ampliando a nossa lente, né? Observando um pouco das nossas histórias familiares, das famílias de origem, né, que a gente veio. E como que alguns aspectos que você tem vivido hoje, algumas dificuldades que você tem tido hoje na sua vida familiar, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com filhos, pode estar esbarrando nas questões históricas da sua família de origem, tá? Então, ontem eu falei sobre um aspecto muito importante que paralisa muita gente, que é a falta de perdão. E o quanto isso pode estar impactando a sua vida hoje, paralisando a sua vida hoje. A live de ontem foi muito importante, gente, extremamente importante. Eu sugiro você ver, se ainda não viu, porque tem aspectos que a gente precisa exercer o perdão que a gente nem imagina, né? Então, ontem eu discorri sobre isso, foi muito legal, eu tive um retorno ótimo depois. Foi muito interessante ver o retorno das pessoas no direct, as pessoas comentando sobre aspectos das suas vidas que nem imaginavam que precisavam exercer o perdão, né? E realmente é algo que a gente tem que aprender, né? A ideia dessas lives aqui é exatamente trazer essa consciência emocional, educar as pessoas emocionalmente, mulheres adultas que hoje estão em relacionamentos conjugais e que têm filhos e que querem melhorar, querem avançar, que se veem batendo em um teto determinado, né? Nessas relações. Beleza, então pode ser que você esteja se sentindo cansada, pode ser que você esteja sempre com um sentimento de insatisfação, de parecer que você carrega um peso nas costas, né? Parece que você nunca... Você olha a sua vida, você até gosta do que vê, mas você tem um sentimento contínuo de desconforto. Você não se agrada, você não consegue viver de uma maneira contente com aquilo que você tem, né? Isso te rouba energia. E você não consegue viver bem, alegre e leve. Ou seja, pode ser que você esteja esbarrando em alguma questão da sua história familiar, sim. Tá? Ou então, o seu casamento hoje é uma relação limitada. Vocês não conseguem se comunicar direito. Vocês vivem em modo reativo, um reagindo ao outro, né? Tem pouquíssimas conversas produtivas, efetivamente, conversas que geram resultado, melhoria no relacionamento, né? Ficam sempre conversas com padrões repetitivos de culpa, de colocar a responsabilidade no outro, né? Então, não são conversas que geram produtividade, melhoria para a relação. Vocês não têm intimidade emocional. Pode ser que vocês estejam vivendo nesse modo assim, operacional. Vocês interagem no modo operacional para resolver as questões de rotina da casa, dos filhos, mas vocês não conseguem acessar a intimidade emocional como casal, tá? Ou vocês vivem sem privacidade, com esse sentimento de estar sempre sendo invadido pelo outro, né? Ou o seu marido vive num modo ausente, se isentando da responsabilidade, ficando muito fora, voltado para as coisas de fora, e você sempre com essa sensação de estar hiper envolvida com a casa, com os filhos. Enfim, são alguns aspectos que podem estar te sinalizando que existem limites familiares que você precisa olhar hoje,
tá? Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que são os padrões familiares. E aí, um termo técnico que a gente usa para isso é lealdade familiar. Cara, isso é muito importante de se observar, gente. Então, abre os olhos, presta atenção. Se estiver anotando, coloque isso aí. Lealdade familiar. O que é lealdade familiar? Na verdade, essa palavra lealdade vem da palavra lei. Então, são alguns padrões de interação da sua família de origem, algumas maneiras de se viver, algumas ações práticas, alguns valores, alguns princípios, algumas rotinas que se instalam e que se tornam lei, de fato, tá? Então, é algo que você carrega implicitamente dentro de você, como se fosse algo a ser repetido, tá? Beleza, então hoje a gente vai falar de lealdade familiar, das leis da sua família de origem. Como é importante você observar isso e se tornar consciente em relação a isso, tá? Então vamos lá, antes de entrar em lealdade familiar, ou seja, padrões dessa história geracional familiar sua, eu quero explicar uma coisa básica, gente, porque partindo dessa premissa, você vai conseguir entender o conceito da coisa, que é o seguinte: todo ser humano, todo ser humano que nasce, sai da barriga da mãe, nasce numa família e existe nessa terra, tem duas necessidades básicas existenciais. Uma delas é pertencer. Todo mundo precisa pertencer, tá? Isso é uma necessidade vital existencial sua. E um outro aspecto que você tem também, que é inato e que você tem essa força dentro de você, é de ser um indivíduo. Individuação, ou seja, de você ter a sua identidade, seus sonhos, seus projetos, seu propósito único, de você ser um ser único nessa terra. Então, todo mundo nasce com essas duas necessidades. Eu preciso pertencer, mas eu também tenho a necessidade de realizar, de me tornar um indivíduo único, de mostrar a que eu vim nessa terra, tá? Então, essa necessidade de pertencimento, né, de fazer parte, ela é algo inato e naturalmente você chega num seio familiar, né? Você existe a partir de alguém, né? Então existe um lugar nessa terra que você tem vínculos profundos e esse lugar é a sua família de origem. Então, assim, isso é um fato, gente, isso é um fato. Nunca, jamais você vai se desligar dessa família de origem, por pior que ela tenha sido, por mais distante geograficamente que você esteja, né? Às vezes você está no outro lado do mundo, você mudou de país, não importa, você está longe geograficamente, mas o seu vínculo com essa família de origem que você chegou, ele é real, ele precisa ser observado, ele tem que ser flexibilizado, tá? Então, assim, não pense que porque às vezes você cortou o relacionamento com a sua família de origem. Porque houve um desentendimento, porque você se frustrou demais com eles, porque teve uma briga pontual por algum motivo específico, e aí você cortou relações. Pá! Não quero mais saber. E aí você não liga mais, faz anos que você não fala com essa família de origem. Você cortou relações com seus pais, ou você cortou relações com seus irmãos. Acontece o seguinte, mesmo que você esteja vivendo nesse modo hoje, você está muito mais vinculado a essa família de origem e ela exerce muito mais poder sobre você do que você imagina, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero que você se conscientize hoje, baseado nesse binômio que todo mundo tem duas necessidades existenciais básicas. Uma é pertencer, a outra é ser único, ser um indivíduo, se realizar. Tá? Então, baseado nisso, você pertence a essa família, quer você queira, quer você não queira. E ela exerce força, influência, vínculo sobre a sua vida até hoje, quer você queira ou quer você não queira. Independente de onde você esteja fisicamente, tá? E de como está a sua relação praticamente hoje com essa família de origem. Então, essa informação emocional está aí dentro dos vínculos. Né? A Tati está dizendo, como dizia uma tia, sangue não é água. É verdade, Tati. Muito bom, Tati, sangue não é água.
tem uma influência muito forte na nossa vida, né? É uma coisa assim absurda. E não adianta você negar isso, achando que você vai fazer diferente, que você vai para o outro extremo, que você vai no peito e na raça. Porque, na verdade, você pode se dar muito mal no meio desse caminho. Tá? Então, o primeiro ponto para a gente poder observar os padrões familiares e a lealdade familiar, que são as leis familiares que imperam na nossa história geracional, é você entender que você não pode e não vai deixar de pertencer a essa família. Tá? Isso é real. Você precisa encarar esse fato, aceitar que nem o tempo, nem a morte, nem a distância vai mudar a importância e a influência desse vínculo familiar na tua vida hoje. Tá beleza? Tá entendido isso? Esse é o primeiro ponto, gente, pra gente poder caminhar. Você continua ligado a essa família que te deu a primeira experiência de pertencimento nessa terra. Você continua ligadíssimo, né? Então, assim, pode ser que hoje você esteja aí querendo fazer muito diferente, realizar seus sonhos, né? Ter um casamento completamente diferente do que aquilo que você viu seus pais viverem. E tudo bem em relação a isso. Ok, essa é uma vontade genuína, mas não adianta você ignorar essa história e achar que só pelo fato de você querer fazer diferente você vai conseguir, né? Então, muitas vezes, o teto que você tem batido hoje na sua história familiar, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, é um teto histórico. E muitas vezes você pode estar até fazendo um movimento. Olha isso, gente. Olha o que nós somos capazes de fazer para poder continuar pertencendo a essa história, por mais disfuncional que ela seja. A gente pode até boicotar algumas coisas boas que a gente está vivendo hoje. A gente pode até boicotar, fazer uma autossabotagem de coisas boas que você está tendo hoje, de coisas bacanas que você está vivendo hoje. Você é capaz de fazer isso, somente para continuar perpetuando as leis daquela família que foi aonde você vivenciou a primeira experiência de pertencimento e que para você se tornou uma lei, se tornou um padrão intuitivamente, inconscientemente a ser repetido. Entendeu? Então, você é um ser que tem a necessidade de fazer parte, mas você também quer ser único, tá? Entenda isso. É daqui que a gente está partindo para poder analisar a questão dos padrões familiares, tá? Todos os seus comportamentos hoje, todos, são influenciados por essas duas necessidades. Tanto de pertencer, de fazer parte, quanto de ser único e ser um indivíduo. Todos. Então, o tempo inteiro no seu casamento, você está fazendo esse movimento. Tá? Pensa que você quer o tempo todo pertencer, mas você também quer o tempo todo ser um indivíduo, validado como indivíduo. E até algumas crises conjugais acontecem muito em função disso. Perceba se as suas crises conjugais hoje não estão expressando ou uma necessidade sua muito forte de pertencer, de conexão, de fazer parte, ou, ao contrário, de ter a sua independência, de ter o teu espaço, de precisar da tua autonomia. Pode ser que você se sinta sufocada na sua relação. Então, esse binômio pertencer e individuar, gente, é para a vida, tá? Todo ser humano vive baseado nessas duas necessidades. E o sucesso é quando você consegue viver equilibrando essas duas forças. Então, você consegue pertencer a essa história, que você identifica qual é, que você sabe que tem dores e sabores, né? E você já vivenciou aquela jornada do perdão, da aceitação, de compreender ali tudo que há de bom, mas também as suas dificuldades, e tudo bem, porque todas as famílias têm isso, né, gente? A gente já sabe que não tem família perfeita, não tem história perfeita, não é verdade? Então, assim, quando você consegue fazer essa jornada de aceitar essa família e de realmente olhar para ela de uma forma sem romantismo, né, gente? De olhar para essa família nua e crua e entender essas leis que regem nessa família. E algumas leis, gente, muito importante, alguns desses padrões, algumas dessas leis, elas não são nem nomeados, são implícitos. E aí fica até mais difícil de você identificar e dar nome aos bois às vezes, sabe, gente? E é isso que eu quero trazer aqui hoje, um pouco de luz sobre isso, para você
pelo menos, conseguir se tornar um pouco mais consciente desses padrões, sabe? Para você conseguir dar nome aos bois e conseguir, então, olhar para essa história, compreender essas leis que fazem parte dessa tua família, de onde você veio, e entender que aquilo ali é o pano de fundo da tua história. E tudo bem. Agora, existe um caminho para você negociar aí com isso, sem ser batendo na porta, pisando, batendo no peito e na raça, e querendo só porque você quer fazer algo diferente. O primeiro passo é querer, mas para isso você precisa identificar que batalha é essa que você está lutando. Entendeu? Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Tati colocou, tem outro ditado que eu gosto muito. Tudo que resiste, persiste. Sim. É o caso de você estar hoje no modo reativo à sua história familiar, né? Porque tem gente que acha que fazer o extremo oposto significa que você está se liberando dessa história. E, na verdade, não, né? Você, às vezes, está fazendo o extremo oposto num modo de reatividade, de rebeldia, de punição. E aí, não necessariamente isso vai ser sustentável, tá, gente? Então, entendemos que esses padrões familiares têm muita força, né? E tem muita força porque você tem muita necessidade de pertencer. E quando você faz diferente, você está comunicando a essa família que você está mudando, que você tá dando a chance dessa família te punir. Entendeu? Então, pode ser que hoje você esteja esbarrando na sua família de origem, em alguns pontos, que, por exemplo, o teu marido é um gentleman, o teu marido é um cara bacana, que te respeita, que te honra, que te valoriza, mas você vive arrumando encrenca com ele. Por quê? Na verdade, o modelo de relacionamento que você viu da sua mãe, da sua avó, dos seus irmãos hoje, possivelmente, é um modelo onde a mulher era muito diminuída, desvalorizada, sabe? É um modelo onde a mulher ela precisava se submeter, se penalizando a relacionamentos muitas vezes abusivos. Então hoje você até conseguiu casar com um cara muito bacana, mas você não consegue, o tempo inteiro você está arrumando um problema nessa relação, fazendo de tudo para ela terminar, porque você está se sentindo culpada. Você tem culpa de viver uma relação muito melhor do que o que a sua mãe viveu, do que o que a sua avó viveu, do que o que suas tias viveram. Entendeu? Então, assim, pode ser que você acabe terminando com essa relação, pelo peso da culpa que você carrega. Então, o primeiro passo é você entender que leis são essas que regem os casamentos da sua família. Porque a gente está com a lente na relação conjugal essa semana, né? Ampliando para a família de origem. Então, o primeiro aspecto é você compreender quais são as leis, quais são as práticas. Pensa, porque algumas coisas estão subjetivas, não são claras, não são ditas. Então é preciso você fazer um exercício de se lembrar como é que se davam essas relações, né? Pode ser que tenham sido casamentos que vão se declinando ao longo do tempo, que não se sustentam bem, que o gráfico vai caindo. E no final você olha e vê que são casamentos arrastados, que só existem por causa dos filhos ou por causa de uma cultura familiar. Pode ser que esses casamentos tenham sempre acabado em divórcio. Pode ser que tenha sempre tido história de infidelidade, ou da parte do homem, ou da parte da mulher, ou dos dois, né? Pode ser que tenham sido casamentos insatisfatórios pra caramba, visivelmente fracassados, mas que se mantinham. Pode ser que existia distanciamento emocional em todos esses relacionamentos. Todos eles. Quando você pensa nos casamentos da sua família, você vê uma absoluta desconexão emocional, casamentos que existem na prática, mas não na essência, né? Então, ou até pode ser que tenham sido casamentos com agressões, com abuso, com violência, historicamente falando, né? Então, é preciso observar os padrões, gente. Porque só quando você observa... Exatamente. Olha aí o que o André está falando, gente. Penso que quebrar os padrões familiares começa em reconhecer. Exatamente. Primeiro passo para você entender que leis são essas que estão regendo, né, nas gerações
da sua família de origem, primeira etapa é você identificar. E é isso que eu queria que você fizesse hoje, tá? Porque pela sua necessidade de pertencer a essa família, que te deu essa primeira experiência de pertencimento na sua existência, você pode estar repetindo esse padrão. Entendeu? Exatamente para pertencer. E se você, em algum momento, quer fazer algum movimento de se diferenciar, de buscar fazer algo diferente, você precisa estar muito consciente. Isso precisa ser algo muito consciente e muito negociado para você poder fazer de uma forma sustentável, sem quebrar daqui a pouco, sem ceder às punições. Porque muitas vezes as famílias vão punir você. As famílias nos punem quando a gente sai daquele lugar comum, né? Então, muitas vezes essas leis não são nem claras, gente. Percebe aí que leis são essas? Que padrões são esses geracionais que regem os relacionamentos conjugais da sua família de origem? Pensa um pouquinho, eu quero que você escreva, se for o caso. Primeiro passo para qualquer mudança, qualquer avanço, é você se conscientizar. E eu acredito que a gente dificilmente vai conseguir fazer uma história completamente diferente da nossa família. Eu acho que a missão de cada geração é caminhar um pouco mais, né? É se abrir para a luz, para o conhecimento, para mudanças, para a flexibilização. Mas você não vai fazer uma coisa extremamente oposta. Dificilmente vai. E quando faz, corre um risco muito grande de sofrer de punição familiar e também de se boicotar. Alguns movimentos que a gente faz na nossa vida são simplesmente um auto-boicote para a gente poder continuar pertencendo àquela história familiar de fracassos no casamento, de fracassos nas empresas, de falências, de instabilidade financeira. Olha aí o André. Exato. E aí quando você vai individuar, quando você vai realizar aquilo que é único seu, vem as punições. Esse é um grande dilema, gente. Não é fácil. E aí você precisa levantar, buscar ajuda, exatamente isso. É uma luta, Meg. Falou muito bem. E é uma luta constante, gente. Eu acho que a gente vai viver essa luta eternamente, enquanto a gente estiver aqui na Terra. Porque você vai sempre continuar tendo essa necessidade de pertencer. E você sempre vai ter essa necessidade de pertencer a esse primeiro lugar que te acolheu nessa vida, nessa existência, que foi essa família, e que tem inúmeros padrões a serem seguidos, mas você também vai ter sempre essa necessidade de se auto-realizar, de ser único, de deixar sua marca nessa terra, de ser feliz. Então, eu acho que é o tempo inteiro você estar atento a esse binômio e o tempo inteiro você estar muito consciente, porque qualquer mudança que você vai fazer na sua geração precisa de consciência em primeiro lugar. Percebe que história familiar é essa? Às vezes você nem conhece essa história. Você está repetindo até sem conhecer. Então, a minha sugestão, toda vez que eu vou ajudar alguém, é assim, vai buscar a sua história familiar. Olha aí a Meg de Sá falando. Eu fiquei anos sem prosperar financeiramente por culpa. Olha aí. Olha aí. Provavelmente as mulheres da sua história geracional não foram prósperas, Meg, foram, né? E aí o que você faz para você continuar pertencendo? Você penaliza essa área da tua vida. Só que existe um caminho para você se realizar, né? Existe uma maneira. É você primeiro se conscientizar desses limites familiares e depois você escolher e você ir negociando, né, com essa família paulatinamente, porque não há mudanças bruscas em geral, eu acho que elas não se mantêm, não são sustentáveis, e você vai fazendo essa negociação, busca ajuda terapêutica, busca um aconselhamento, busca um mentor, busca alguém, gente, porque é uma luta, é mais difícil você fazer essa luta sozinho, concorda? Então, olha o que eu escrevi aqui, fazer diferente das leis pode gerar resistência na sua família de origem. A princípio, você pode ser muito punido e você precisa resistir.
E você precisa resistir, porque uma hora essa punição ela vai reduzindo, ela vai passando, ela vai amenizando, até o momento em que a família chega até a te admirar. Só que assim, leva tempo, calma, porque você não está mexendo só na sua vida, você está mexendo numa história geracional. Então, assim, fiquei anos sem prosperar financeiramente por causa de culpa. Isso é muito comum, gente. Permaneça, a despeito das punições familiares. Permaneça. Entenda que você está entrando numa jornada que as gerações seguintes vão se beneficiar. À medida que você vai flexibilizando esses modelos, essas leis, você vai se beneficiando pessoalmente, né? Você vai conquistando cada vez mais esse seu lugar no mundo e podendo viver baseada nas suas convicções, nos seus valores, nas suas necessidades, nos seus sonhos, no propósito pelo qual você está nessa terra. E você vai conseguindo cada vez mais individualizar e ser único, né? E conseguindo se diferenciar em relação a essa família de origem, mas faça isso com muita negociação. Você faz isso com muito amor. Sabe, não batendo na porta, julgando essa família de origem, criticando seus pais, cortando o relacionamento. Gente, isso não funciona. Porque quanto mais você corta, quanto mais você briga, mais preso você fica. Então, tudo tem que ser feito com muita negociação, muita consciência, muito amor, com muita paciência, né, sobretudo, porque você não vai resolver os problemas de gerações na sua geração. Entendeu? Olha, Tatiana, aqui, nesse caso da área financeira, o que levaria a família a punir, já que é uma melhoria? O fato de você estar quebrando o padrão já gera punição, Tati. Entendeu? Mesmo que seja uma melhoria positiva, não importa, porque não é uma questão consciente, é uma questão inconsciente. A família ela tem um funcionamento, né? Uma lei, umas leis que regem e tornam ela um sistema. Quando você quebra isso, há uma tendência de punição, sim, mesmo que seja algo positivo, tá? Então, é muito importante você ter consciência. Olha, a Déia está falando como chegar nessa consciência. O primeiro passo é você entender os padrões que regem essa família. Então, por exemplo, você está hoje com muita dificuldade de prosperar financeiramente. Vai olhar a tua família, os padrões da tua família, da família geracionalmente falando, financeira, das mulheres da sua família. Vai ver. Entendeu? Pode ser que você esteja esbarrando aí. E aí você vai ter que primeiro se conscientizar, entender essas leis, depois você vai ter que fazer uma negociação com essa família. Isso é um trabalho, é um processo, gente. Isso não é mágica, né? Não é do dia para a noite. Porque eles punem? Eles punem para te trazer para eles, para o sistema, para o igual. Entendeu? E não é uma coisa consciente, gente. Não é uma questão consciente. Se fosse, seria mais fácil até. Mas muito disso está no inconsciente coletivo dessa família aí. É uma resistência por parte da família de origem, sim. A família, a tendência é você sofrer punição. Pelo menos no início. Até que você consolide esse padrão novo na sua vida, na sua história, nas suas práticas hoje, né? Essa negociação com a família é um processo também, gente. Não tem mágica. E cada família é uma família, cada caso é um caso. Agora, o primeiro passo é a conscientização. É você entender que leis são essas, muitas não são ditas. Estão subjetivas aí no sistema. Você tem que olhar, tem que perceber, tem que perguntar, tem que correr atrás, vai conversar com a tia que sabe a história da família inteira. Deixa eu acender a luz aqui. Vai conversar com essa tia que conhece todo mundo da família. Os avós, os tios, os avós. Esse é o primeiro passo, conscientização. E vai correlacionar os padrões dessa família às dificuldades que você tem tido hoje. Né? Esse é o primeiro passo desse processo. Depois, você vai negociar. Porque não tem só coisas ruins, tem coisas boas também nessas leis. E você vai escolher o que você vai levar, o que você quer levar para frente e o que você escolhe negociar. Né? Então, por exemplo, no meu caso,
Não existe divórcio na minha história familiar. Não tem divórcio. Mas existe um padrão de casais que se declinam notoriamente ao longo dos anos e não se reinventam, não inspiram, não são prazerosos, não são satisfatórios, não são bons. Então, assim, qual é o meu desafio? Eu quero também, sim, continuar casada até que a morte nos separe. Mas eu quero um casamento positivo. Eu quero um casamento bom. Eu quero, sabe, não quero estar com 30 anos de casada arrastando um peso. Parece que tem uma pedra, uma bola de um peso, uma bola de peso na perna, você está caminhando ali. Não, eu quero ser feliz. Então eu entendo que isso é uma área que eu preciso estar atenta. Eu preciso estar bem atenta. Então eu tenho que estar o tempo todo o quê? Investindo em mim, né? Na minha vida, no meu relacionamento, observando como é que está a nossa relação. Eu busco terapia quando eu percebo que eu estou batendo em alguns tetos. Né? Então, assim, é um processo, gente, de uma vida. Não tem respostas fáceis para situações complexas. Mas o primeiro ponto e o ponto-chave dos padrões é você observar quais são esses padrões geracionais comuns, essas leis que regem a família, você se conscientizar e você perceber se hoje não tem feito alguns movimentos para sabotar a sua vida, para você continuar pertencendo a essa família e continuar perpetuando esses padrões familiares, entendeu? Muitas vezes você está sabotando o seu casamento, que poderia ser bom. Mas a história da tua família só tem casamento fracassado, e aí? Faz como? Você vai ter que negociar com isso. Você vai ter que flexibilizar. Você vai ter que investir nisso. Tempo, atenção, conhecimento, leitura, ajuda, terapia. Não tem jeito. Né? E isso pode acontecer, gente, autossabotagem pode acontecer em inúmeras áreas na sua vida. Pode ser na área financeira, pode ser na área profissional, pode ser na tua relação com seus filhos, pode ser no seu casamento. Eu estou trazendo um pouco mais para o casamento porque eu tenho falado com mulheres que podem estar vivendo essa questão hoje de limites no casamento em função desses padrões familiares, entendeu? Vamos lá. Eu botei aqui, ó, conheça, pergunte, escreva. Por que eu acho que é importante você escrever sobre esses padrões familiares? Porque alguns não estão claros. Alguns são claros e são até ditos. Alguns são até ditos, gente, pela família. Né? Aquela coisa dos ditos familiares, dos mitos, dos ditados. Percebe quais são os ditados que regem a sua família. Então, assim, alguns são muito claros, outros são subjetivos. E quando você escreve, você consegue realizar melhor, entendeu? Então, pergunte para as pessoas que estão vivas. Aproveita quem está vivo na tua família, gente. Porque depois que morre, fica tudo mais difícil. Estou sendo bem sincera. Tá? Então, começa a aproveitar mais os encontros que você tem com os pais, com os tios, com os avós. Pergunta. Escreve sobre isso. Começa a correlacionar esses padrões com os limites que você tem vivido hoje na sua vida prática. Né? Procure ajuda. Não tente travar essa batalha sozinho. É difícil mesmo. É uma jornada. Né? Porque você sempre vai precisar continuar pertencendo. A ideia não é você fazer o extremo oposto dessa família. Não é isso. Porque muitas vezes você está nessa luta de fazer o extremo oposto e está exausta, cansada, não dá conta. Fica culpada, fica pesada. Então a ideia é você ter consciência para você ir cada vez mais negociando e flexibilizando naquilo que é possível hoje, entendeu? Não adianta você se tornar o rebelde sem causa. Não adianta. Então, assim, quanto mais rebelde e reativo você tá, provavelmente mais preso você tá à família de origem. Tá? Se você tá quebrado, se você cortou o relacionamento com seus pais, você tá muito mais preso a eles do que você imagina. E é muito importante você olhar para isso. Muito. Sabe? Porque os pais é de onde você recebe a vida. Então, se você bloqueia o relacionamento com eles, provavelmente você está bloqueando o fluxo da tua vida hoje. E está gerando doenças emocionais, doenças físicas, crônicas. Então, gente, não se iludam. Você nunca vai deixar de pertencer a essa família, jamais. Não vai. Por pior que tenha sido a sua história, é a sua família. É aquilo que nós falamos esses dias. Eu falei de aceitação, eu falei de perdão. Porque são essas jornadas que a gente tem que traçar.
Não tem jeito. Porque qualquer mudança que você queira fazer vai ser a partir disso. A partir da consciência, da aceitação, do perdão, de você realmente se conscientizar de que eles fizeram o que foi possível. E agora cabe você andar um pouquinho mais, entendeu? Mas também não vai fazer uma história extremo oposto em todas as áreas. Não vai, não se iluda. É melhor você já acalmar seu coração e pensar naquilo que é possível que seja feito hoje. Né? Pensando nessas áreas que hoje você tem tido mais problema, mais dificuldade, mais peso, mais frustração, né? Pensa um pouquinho sobre isso. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, ó. Então, você não vai em frente por culpa dele se acharem inferiores? Não, na verdade, não é nem tanto de se acharem inferiores, mas porque é o sistema da família. Então, quando você vai, ele tende a te puxar. E não é nem consciente, tá, gente, isso. Porque aí parece que, meu pai e minha mãe são maus, não querem que eu cresça na vida, que eu melhore. Não, gente, às vezes eles não são conscientes nem das questões próprias deles, coitadinhos, né? Estão lá ainda subsistindo. E aí você quer que eles tenham consciência disso e te liberem intencionalmente. Cara, pode ser que isso não aconteça. Mas cabe a você buscar essa jornada, né? E não julgando os seus pais, seus avós, seus tios. Porque eles viveram o que eles conseguiram, não é verdade? Eles fizeram o que foi possível para eles. Hoje a gente tem muito mais possibilidade, tanto de se informar, de obter informações, como de se tratar, né? Tem muito mais... essa ideia de autoconhecimento tem muito mais aceitação, culturalmente falando. Ou seja, se tratando de um casal, junta as travas das duas famílias de origem, é verdade, Tati. O processo de casamento é delicadíssimo, é uma arte se casar, gente. Porque o tempo todo você vai ter que estar nesse casamento buscando o novo, mas também aceitando a história e negociando com ela. Você fazendo com a sua, ele fazendo com a dele. Primeiro ponto, F. Correia, para não repetir padrões, é você se conscientizar deles, tá? Precisa ter consciência dessa história familiar, das leis que regem a sua história familiar. E aí você pensa, que áreas da minha vida hoje que eu vejo que eu não consigo desenrolar, que eu bato toda hora no teto? Deixa eu olhar como é que isso funcionava na minha história familiar. Aí você vai conversar com as pessoas, vai perguntar, vai conversar com a tia que sabe da família inteira, vai aproveitar seus pais que estão vivos e perguntar bastante. E você vai cada vez mais se tornar consciente disso. E a partir dessa consciência, você vai cada vez mais poder negociar, flexibilizar. Se você tem raiva, provavelmente você ainda está reativa. Desculpa, mas você ainda está muito reativa. Então você vai ter que fazer um trabalho emocional de aceitação dessa família, sabe? De encontrar com essa história, de acolher. Porque é a sua história, né? Você não tem como mudar daqui para trás. Você pode começar a mudar um pouco daqui para frente, né? E isso vai ser bom, seria bom para você e também para as suas próximas, para a sua descendência, né? Para sua descendência, isso. Para quem vem a partir de você. Quanto mais você flexibiliza, quanto mais você caminha e faz alguns ajustes, algumas mudanças, algumas melhorias, toda a sua descendência colhe. E quando eu me deparo, eu luto com raiva mesmo. Tudo bem, não tem problema você ter raiva. Ok, você está nesse lugar hoje. Não tem problema nenhum, tá? Mas você não pode paralisar aí. Você precisa buscar ajuda. Você não pode paralisar nessa raiva e congelar aí. Você vai ter que olhar para isso, vai doer, vai ter que encarar os fatos, vai ter que olhar para essa história, entendeu? Não tem como. O caminho, gente, é árduo, né? Da cura. Da cura não, nem chamo de cura, né? Porque acho que nem tem cura definitiva emocionalmente falando, mas tem autonomia emocional que você vai conquistando. Cada dia mais um pouquinho, cada ano mais um pouquinho, né? Você vai avançando, avançando, avançando.
Não fica com raiva de você, não. E nem da família F. Correia 2018. Que eu não sei quem é. Bota seu nome para mim. Não fica com raiva, não, mas acolhe, entenda que há um caminho, há um processo, há uma maneira de você fazer algumas melhorias, tá? Só não desiste. É isso aí, Paula, não desiste. Muito bem. Lembrando que não se trata só de comportamentos, né? Até doenças repetimos por fidelidade. Muito bem, Tati, é verdade. Gente, a gente repete tanta coisa que está no inconsciente da família. Até morrer na mesma idade dos pais e da mesma forma, às vezes a gente faz, tá? Pelo padrão. Você morre na mesma idade, da mesma maneira. Você conhece histórias assim? Eu conheço algumas, tá? E você desenvolve doenças similares também por fidelidade, lealdade. Sim, isso tudo é possível. Você se separa na mesma idade que os seus pais se separaram. Você vive casamentos insatisfatórios, exatamente como seus pais viviam. E qualquer movimento que você faça para melhorar isso, pode ser que você sofra uma punição muito grande. Então você precisa estar muito equilibrado, muito centrada pessoalmente falando. Você tem que ter um apoio emocional, você tem que ter um acompanhamento, entendeu? Não, não desiste não, querida, não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque tem um caminho. Se teve para mim, tem para você. Você concorda? O que me diferencia de você? Nada. Eu só escolhi trilhar essa jornada. E teve dias que foram muito, muito difíceis. Teve dias que eu achei que eu fosse desistir, que eu não fosse dar conta. Olha aí, a Tati botando outros padrões de alcoolismo, suicídio, depressão, falência. Muito bem dito, Tati. Ampliando, né? Esse olhar, saindo só do relacionamento conjugal. Tem inúmeros padrões que você repete sim. Exatamente, falência, então, meu Deus do céu. Vejo muita gente com dificuldade de prosperar ou vivendo uma instabilidade muito grande financeira, porque os pais, os avós entravam nisso também, toda hora. Ora estavam muito bem, ora estavam muito mal. Ora estavam muito bem, ora estavam muito mal. Então, é muito importante você estar consciente disso. O primeiro passo é a conscientização, gente. Não tem jeito. E é uma jornada, é um processo, não tem mágica, não tem remedinho que toma e acorda no dia seguinte, plim, tá tudo ótimo. Não, não tem. Você tem que trabalhar emocionalmente. Infertilidade, muito bem, Tati, é verdade. Estou adorando a Tati sistêmica aqui me ajudando horrores, olha que linda. É verdade, infertilidade. Ou às vezes você não consegue ter filhos porque você já os tem, né? Você já cuida de alguém como mãe na família, até dos seus pais. Mas aí é um outro assunto, aí é hierarquia, é estrutura familiar. Vamos lá, Paula, no meu caso foi hipertensão, igual a minha mãe, porém nova. Eu tinha 30 anos e não tinha obesidade. Os médicos diziam que não era comum. Sua mãe é hipertensa, Paula? Olha aí. É muito louco, gente. A gente está muito, muito, muito mais preso a essa família da qual nós viemos do que a gente imagina. Então, é muito importante que a gente se conscientize disso e busque ajuda para poder flexibilizar essa história, tá? Isso não acontece no peito e na raça. Nem fugindo para o outro lado do mundo, nem rompendo com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Muito pelo contrário. Quanto mais reativo você está, mais preso você está. Então, o caminho é você entender, se conscientizar, aceitar. Aceita que dói menos? Não tem um ditado desse popular? Aceita que dói menos. E aí sim você pode, com maturidade, começar então a fazer escolhas um pouco melhores, que você vai colher frutos e os seus futuros filhos, netos e etc. também. Se cada geração fizer um pouquinho e for flexibilizando, a coisa vai melhorando, né? Só que, em geral, as famílias vivem muito rígidas, muito fechadas em si mesmas. E essas famílias muito fechadas, esses sistemas, às vezes, muito rígidos, em que há muito pouco respeito à individualidade, onde tem aquela massa familiar, né, que sobrepõe ao indivíduo. Normalmente, essas famílias muito fechadas e muito emaranhadas, elas liberam muito pouco seus filhos para poder irem.
e viver individualmente, né? Seus sonhos, suas realizações. Então pode ser que hoje você esteja muito culpado, porque você saiu desse emaranhamento, mas não negociando. Então você carrega uma culpa muito grande, né? Pode ser que você venha de um tipo de família como esse, muito fusionado, muito emaranhado, muito todo mundo junto, onde a individualidade não foi respeitada, os limites não foram respeitados. E aí a coisa fica mais difícil para você hoje. Mas é isso, gente. Adorei a interação de vocês. Arrasaram. Esse é um tema extenso pra caramba. Tem 1 milhão de vertentes, possibilidades. Mas é algo muito importante para se estar atento e para se observar. Tá? É uma luta, é um processo, mas é possível. É possível para todos nós. Porque se foi possível para mim, aí é inversão. É isso aí, Tati. Então, é Fernanda, me diz seu nome, F. Correia. Não sei se é Fernanda, mas não desista, tá? Busque ajuda, procure saber dos seus padrões, da sua história, acolha essa história, entenda que cada um tem a sua e toda história tem suas dificuldades, né? Então não é só a sua, todas têm. E vai em frente, que tem um caminho. Tá bom, gente? Acho que por hoje está ótimo. Vamos em frente. Que bom que você gostou, Renata. Alê, um beijo grande para você, querida. Que honra ter você aqui comigo, Alê. Alê, linda. Muito obrigada por você estar junto. F. Correia, Deus te abençoe. Força. Tati, obrigada pela sua participação maravilhosa. Tati, vamos fazer uma dobradinha sábado? Dobradinha sistêmica, a gente fala da sistêmica familiar e da constelação, o que você acha? Pensa aí sobre isso. Sábado, 5 da tarde. Gente, é isso então, queridas. Amanhã estou de volta com outro tema da família de origem que pode estar te limitando hoje. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada. Isso, Tati, bora botar pra fora. Quero te ouvir. Gente do céu, o negócio eu não consigo encerrar aqui. Travou. Isso, bota bastante coração, sabe por quê, gente? Quando o Instagram vê que tem muito coração, ele pensa que o meu conteúdo é bom e aí ele espalha mais por aí. Pronto, consegui voltar à tela aqui, gente, para conseguir encerrar. Tati. Gente, beijo pra vocês. Obrigadão, tá?